Ah, o churras no ninho a gente faz. Tem problema. Olha, o que os passarinhos fazem no ninho, tu não faz ideia. Então, olha, foguinho ali não é de nada. E outra, aqui no sul, tem que ser, os passarinhos têm que se aquecer, né? Então eles fazem um foguinho ali e fica tudo de boa. Mas olha só, pessoal. Começando mais um Chimas nos inscritos, tá? Eu ia trazer uma história que foi mandada para mim lá no Instagram, mas eu vou trabalhar melhor aquela história, tá? E, bom, vamos nos teleportar aqui pro CTG, que é o Antídoto Ruim. Oi, Stanley! Ô, meu camarada, como é que eu falo o teu nome? É Stanley? Desculpe, perdoa a meu desconhecimento acerca da fonética do seu nickname. Mas, não, vai ficar aí, devolva-me, não vai te expulsar não, devolva-me a gente boa. Não vai te expulsar não, vai te expulsar não. Não, pode crer, loucão, pode crer, loucão, pode crer, fica de boa. E mas eu vou dar uma refinada melhor nessa história, tá? Ahn, E hoje eu tenho duas historinhas para trazer para vocês aqui. Estão todos preparados já com o seu chimarrão? Sunel, 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 Sunel. Tá, então tu é da casa de El, então. Ah, Sunel. Ah, entendi. Até o L é a pronúncia do L em inglês. Alguém já começou a treta. Mas olha só, pessoal. Vou contar duas historinhas aqui, tá? A primeira delas, uma aconteceu comigo, tá? Uma aconteceu, estava diretamente envolvido, e a outra é relato que me foi passado também quando eu era lá da infância, lá nos meus tempos de infância. Mais uma vez a gente vai para o cemitério, que não é uma historinha muito bonita, né? Pessoal, em 2022 eu fui trabalhar em Brasília, tá? Trabalhei em Brasília, trabalhei aqui, ó. Calma lá. Isso aqui é o Memorial dos Povos Indígenas, lá em Brasília, tá? 2022 eu fui trabalhar num projeto da Unesco, fui selecionado por causa do meu conhecimento na área de cultura indígena, fui trabalhar lá. Trabalhei lá, era assim, era uma parceria, a gente chama de PRODOC isso, né? Que é um projeto é uma parceria de apoio internacional. A Unesco faz a seleção dos profissionais, né? E a entidade contrata e ela solidariza o pagamento, tá? E eu acabei indo fazer esse trabalho lá. Olha, devolva-me. No site da Unesco Brasil, eles estão sempre contratando pessoas para os mais diversos trabalhos. Eu estava pensando esses dias, eu sempre esqueço de fazer isso. Algum de vocês aí, Chomp, você que tem acesso lá ao Discord, a gente criou aquela página lá, Trampos pra Galera. Vamos colar lá o endereço da Unesco, tá? Espera aí, eu vou resolver isso. Calma lá, calma lá. Unesco Brasil trabalhe conosco. E aí, assim, ó, a Unesco ela contrata muita consultoria, sabe? E aí, pô, vai saber se não tem alguém, algum de nós aí do PU, que tá precisando dar uma turbinada no currículo. E olha, trabalhar para a Unesco te joga lá em cima. E aí, o que que acontece? Tu,
tu te cadastra, tu fica acompanhando os editais que eles abrem lá, vendo qual que tu te qualifica, tu tá capacitado para concorrer, e aí tu só vai. Só deixa eu achar aqui. Consultoria, plataforma Roster. Vou copiar aqui e vou jogar aí no chat, tá? Ó, esse aqui é esse endereço que eu coloquei, eu vou deixar fixado lá em riba, tá? Ahn, fixar a mensagem. Pronto. Aí o que que acontece, pessoal? A pessoa se inscreve lá no edital pô, e assim, ó, tem muita gente que desconhece isso. Eu era um que desconhecia até então. E no primeiro que eu concorri, eu já fui, já me envolvi. Olha, Locão, tem vezes que eles precisam para oficinas de games, sabe? Tem de tudo, assim, e quando eles estão precisando de pedagogo, que eles estão precisando de gente formada em ciências sociais para fazer um levantamento, uma pesquisa, de historiador, assim, ó, de mais diversos campos de atuação profissional. Sabe o que que eles estão procurando muito? Que eu já vi uns dois ou três editais de gente que mexe com drone, tá? Gente que sabe pilotar drone. Isso eu te garanto que estão sempre procurando, tá? E aí o que acontece? Eu, 2022, 2021, eu perdi o emprego na instituição que eu trabalhava. Ahn, e aí o que que aconteceu? Eu peguei e me desempreguei, né? Me desempreguei em novembro de 2021. Janeiro de 22 eu prestei a seleção. Fevereiro assinei o contrato. Início de março eu já estava lá indo para lá trabalhar, né? Era um trabalho que ele era de 6 meses, né? Mas era assim, ele era um regime de empreitada. Se eu terminasse antes, eu ganhava o valor integral. E você sabe como é que funciona empreitada, né? Empreitada, tu toca o trabalho para que a tua hora de trabalho seja maior, ou seja, eu vou ganhar o acertado num tempo menor. Então, assim, ó, eu saía do condomínio onde eu estava, que era aqui, condomínio Toscana, lá em Brasília, eu saía de lá 5h40 da manhã, eu ia lá para o memorial, chegava lá às 6, né? E. Opa, peraí, calma. Ia lá pro memorial às 6. Salve, mal, tudo jóia? Ia lá pro memorial às 6 da manhã. E como eu tava sozinho lá, minha vida era trabalhar, né? Como falei pra vocês, depois que eu perdi meu emprego lá na cidade onde eu tenho residência, eu fiquei levando uma vida de beduíno, né? Que acabou resultando naquela conversa toda que nós tivemos ontem, né? Ahn, e aí, o que que eu fiz? Eu ia pra lá às 6 da manhã e tocava até às 9 da noite, trabalhando, fazendo trampo lá no memorial. E assim, era até meio longinho, sabe? Porque eu ficava morando aqui, na Asa Norte, cara. Aí tinha que pegar o ônibus e sair aqui, onde era o memorial. Aí todo santo dia. Claro, nos primeiros eu acabei usando o Uber, né? Porque não conhecia nada lá. Mas aí depois eu acabei pegando o ônibus, fiz um cartãozinho do ônibus da cidade lá, que era o mais barato. Salve, Zé! Que bom que tu tá aí, mano. Aí fui trabalhar lá, né? Antes de eu ir trabalhar, eu deixei o meu carro, na época eu tinha o Clio, aquele da capotada que eu contei pra você semana passada, que eu fui ladeira abaixo. Ahn, eu peguei e, como a minha esposa não dirige, eu fui a Pelotas e deixei o carro lá com o meu sogro, pra ele usar, para o carro não ficar parado, né? Aí eu fui a Pelotas, deixei o carro lá, passei lá na casa do meu pai e do meu irmão, né? Fui lá, dei um abraço no meu pai, disse pra ele que tava indo pra Brasília e tal. Conversei com meu irmão. Aí no outro dia,
Na mesma noite, na verdade, fui para a rodoviária, peguei um ônibus para Porto Alegre. Porto Alegre, peguei o avião para Brasília. Na segunda-feira eu já estava trabalhando. Pessoal, aí no dia 22 de junho, ah, meu irmão me telefona, a minha irmã, meu 22 não, desculpa. A minha esposa me manda um WhatsApp no dia 19, dizendo que o Tarcísio teve que tocar. Tarcísio é meu irmão, teve que tocar para o hospital com meu pai. Não sabia se tinha sido um AVC, não sabia se tinha sido isquemia, não sabia o que que tinha sido. E aí o meu irmão tocou com ele. Depois, assim que ele pôde, ele me mandou a notícia também. E o que que eu fiz? Eu já fui para os sites de companhia aérea para procurar passagem, né? Fui procurar passagem aérea para ir lá no sul, né? Avisei o pessoal lá do trampo e o pessoal pegou, o pessoal da quem eu tinha que me reportar era uma equipe da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, que é a mantenedora lá do Memorial dos Povos Indígenas. Eu peguei e falei com eles. Eles disseram, não, vai e volta quando tu puder voltar. Mas só vai. E, pô, pessoal, comprar passagem aérea da noite pro dia, assim, não é fácil. E nem barato. Na maioria das vezes tu nem consegue, tá? Ah, eu peguei e não consegui a passagem pro mesmo dia. Isso era dia 19. No dia 21, meu irmão me avisa. O pai faleceu. Tinham ligado para ele, pro lado do hospital, lá em Pelotas. E aí o pai pegou, disseram para ele que estavam tendo que entubar e estavam tentando reanimá-lo. E aí veio a notícia que meu pai tinha falecido. Aí, no outro dia, tinha passagem de ônibus, de avião, né, pela Latam. E fica aqui o registro do serviço lixo que a Latam é, tá? Latam é uma merda. Latam e todas as companhias aéreas, na verdade. Eles estão prontos para roubar teu dinheiro na moral. Ô, Alice, vai sentando no cepo duro aí que já vamos te passar o ferro quente. Aí que o pessoal já tá verde do chimarrão já. Aí o que aconteceu? Ah, dia 22 pego o avião. Aliás, dia 22 me dirijo para o aeroporto, tá? Vou lá para o aeroporto, o BSB, o Internacional de Brasília. Me vou para lá. E o aplicativo da Latam estava fora do ar. O aplicativo não funcionava para fazer check-in. Eu acordei super cedo, com tempo assim, ó, com 3 horas de folga do intervalo para poder fazer o check-in. E o aplicativo não funcionava. Mudava de rede, pegava a rede dos locais, assim. O próprio motorista do Uber me emprestou a rede do celular dele e não funcionava, era o aplicativo. Cheguei no aeroporto, não me deixaram embarcar. Não me deixaram embarcar, porque disseram que eu tinha perdido o check-in, que as que eu não fiz no aplicativo. Eu, moça, o totem de vocês aqui dentro do aeroporto não está funcionando. Ah, mas não sei o quê. O próprio totem da Latam não estava funcionando, estava com cartaz lá. Ô, Darquinha, que prazer te receber aqui, querida. Como é que tá? Tudo jóia? Presença ilustre aí, pessoal. Saúde e Darquinha. Darquinha, você chegou no meio do chima dos inscritos. Então você está numa live de gaúcho. Em live de gaúcho, você tem que chegar sentando no cepo duro e se preparar os seus lábios para chupar o ferro quente. Pessoal, expliquem para ela o que que é isso, tá? Ninguém tá querendo ofender a Dark. Dark, você é muito querida, gosto muito, sempre que posso acompanho as suas lives. Não interajo muito, mas sempre deixo o meu like lá para você, tá? Tá beleza? É um prazer te ter aqui. E aí, pessoal, a Latam não me deixou embarcar.
Não me deixou embarcar. Aí o que que os corno infeliz da Latam fizeram? Olha, nós temos uma alternativa para o senhor. Eu disse, moça, eu não quero alternativa, meu avião tá ali, ó, tá no pátio. E ainda tá. Ah, eu tô aqui, tô bem também ainda. Tô melhorando. Tive meio pior, mas agora tá tudo se caminhando para melhor. Então, senta aí no cepo, tu vai, tu vai te acostumar, tu vai te acostumar a sentar no cepo, tá? Vai te acostumar e vai curtir. Todo mundo aqui tá curtindo sentar no cepo. Todo mundo aqui já chega brigando pelo seu cepo para sentar. E depois vai dando aquela chupada no ferro quente, vai relaxando, vai sorvendo o líquido advento, advindo da bomba, né, pulsante, que é do chimarrão que revigora, que energiza, né? Você vai curtir o chimarrão. Textura, devolva, textura. Chumbada no ferro quente. Ó, o Zé tomou. O Zé, sensa cativa aqui. O Chopp manda no gol para não perder. Aí o que aconteceu, pessoal? A Latam me ofereceu uma alternativa. Eles pegaram e disseram: olha, tem uma alternativa para o senhor. A gente pega e lhe dá uma passagem. Que aí o senhor vai sair agora. Detalhe: o meu voo era para sair às 9 e eu ia chegar às 9 horas da manhã em Brasília e eu ia chegar às 11 em Porto Alegre. Aí o que aconteceu? Devolva-me daí. Devolva-me daí, Dade. Essa linha azul era o meu trajeto até Porto Alegre. Eles me deram uma passagem para eu ir 2 horas depois, para mim ir para Salvador, e aí de Salvador fazia uma escala em São Paulo e depois ia chegava em Porto Alegre. Gente, eles já estão brigando, pô, já estão brigando. Salvador. Me mandaram para Salvador e era assim, ó. Eu descia do avião, corria até o próximo portão e já pegava outro. Questão assim, ó, de 5 minutos para descer e pegar o outro voo. E o que é pior, não adianta tu falar com os comissários de bordo, não adianta falar com ninguém e dizer, olha só, eu preciso descer, eu vou perder o outro voo. Eles, não. É que se tu pagou aquela cadeira, então tu vai sair no horário daquela cadeira. Não vão te pegar e te colocar lá para frente. Não adianta. Aí, sepultamento do meu pai ia ser às 11. O meu irmão conseguiu segurar até às 17. E aí é quase, quando eu quase fui preso pela PRF. Essa história é a vez que eu quase fui preso pela PRF. Não preciso dizer para vocês que eu estava uma pilha de nervos. Já tinha perdido a minha mãe uns anos antes e agora meu pai tinha falecido. E quando a gente perde, pelo menos foi assim comigo, pessoal. Quando a gente perde quem nos colocou no mundo, mesmo que tu tenha irmãos, mesmo que tu já seja casado, como foi o meu caso, a gente se sente extremamente sozinho. Porque eu ouvi isso da minha mãe quando ela teve que sepultar a minha avó, a mãe dela. A minha mãezinha disse: agora eu tô sozinha, né? E aí eu já tinha. O que que aconteceu? Eu peguei e tive que submeter essa passagem aí de pegar e ir para Salvador e depois chegar em Porto Alegre. Eu já tinha comprado passagem rodoviária porque eu não tinha nenhum voo direto para Pelotas, que aí eu ia ter que ir até mais lá embaixo do estado. Pelotas tem aeroporto, mas não tinha nenhum voo aquele dia para lá. Eu também, Michele. Eu também. E aí, o que que eu fiz? Eu já tinha comprado passagem para o ônibus na véspera, mas por conta desses infortúnios, eu peguei e peguei do ônibus, né? E por causa desses infortúnios, eu acabei perdendo aquela passagem. Mais prejuízo.
Ah, detalhe, não pensem que a Latam me deu essa passagem. Eles me venderam com desconto de 70%. Eles não me deram. Eu perdi a minha, que tinha custado mais de quase dois contos, quase 2.000, e me venderam a outra por 600 conto para ir para Salvador, que era a única alternativa que me restava, tá? Ah, não, nós vamos lhe dar um desconto. Olha, eu só não fui mais poucas ideias com as que eu estava lidando com uma mulher, sabe? E também eu sei que ela é só uma trabalhadora, ela estava só seguindo ordens, ela não era da estirpe dela, do ânimos dela prejudicar a minha vida. Ela estava só seguindo a cartilha da empresa, né? E eu, como homem trabalhador que sou, eu sei reconhecer um trabalhador também. Aí eu comprei a passagem, outra passagem na rodoviária de Porto Alegre. Por sorte, tinha um ônibus. O ônibus de Porto Alegre para Pelotas tem praticamente de hora em hora saindo. E aí, meu povo, peguei o busão da Expresso Embaixador e estava indo para Pelotas. E estava falando com um amigo meu, um grande amigo meu, né? Minha esposa falou com ele e disse: Ó, se tu puder pegar o Bem-te-vi na rodoviária. E ele, com certeza, com certeza, né? Tô sabendo que o pai dele faleceu e tal, pouco conheceu o pai dele, muito meu amigo, gostava dele. E aí, no meio do caminho, quando tô quase chegando em Pelotas, pessoal, ainda dentro do horário para poder, ao menos, acompanhar o sepultamento, o que que acontece? PRF. PRF tem um posto da PRF, pouco antes de chegar em Pelotas, na BR-116, tem um posto da PRF. E aí entraram os agentes lá para fazer o serviço deles. E boa tarde a todos. Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Permaneçam todos sentados e coloquem a poltrona na posição vertical. E eu sentado, faltavam três, quatro filas para o fundo do ônibus, né? E o pessoal do fundão é onde eles ficam mais ligados, né? Ficam sempre mais de olho. Eles vieram assim, vinham conversando com as pessoas, pediam para olhar a bolsa e tal. Aí no banco, imediatamente na minha frente, eu tava falando com um amigo meu, cara, eu acho que eu vou demorar. E ele, por quê? Falando com ele pelo WhatsApp. PRF parou o ônibus. E ele, pá, cara, agora tu vai ficar uma hora aí. Aí, no banco, logo à minha frente, conversaram com um senhor de idade lá, tranquilo. O rapaz do lado desse senhor, era um rapaz negro, né? E começaram a perguntar para ele qual é o motivo da sua viagem. Ah, eu vim desfazer um negócio de um carro que eu comprei, só que o carro deu defeito, eu vim devolver, agora estou voltando para casa. Ah, o senhor trabalha com venda de carros? Não, não, não trabalho com venda de carros. Eu sou pedreiro, vim aqui para comprar, vim aqui para resolver o problema da venda do carro. Tá, mas por que aqui em Porto Alegre não tem revendas em Pelotas? Não, tem, mas eu tenho parentes em Porto Alegre que me recomendaram aquela revenda, né? Que facilitou para mim, por causa da minha condição financeira e tal. Aí os PRF começaram a cochichar, ih, o cara tá se enrolando, dizendo que veio comprar um carro aqui em Porto Alegre, como se Pelotas não tivesse, e começaram a apertar o cara, né? Tá, e o senhor tá transitando com o dinheiro da devolução desse negócio de carro? Não, não, já fizeram transferência via banco. Ah, podemos olhar sua bagagem? Ah, pode, pode. Tenho bagagem, tenho só essa bolsinha aqui. Tem certeza? Se nós achar uma bagagem aí sem dono, provavelmente vai ser sua, né? E apertando o cara, julgando o cara pelo cara ser negro, né? Mas aí eles viram que o cara não tinha nada, que não iam conseguir imputar nada no cara também, pararam. E foi aí que eu quase fui preso. Chegou o PRF,
chegou e disse para mim assim: boa tarde. Eu estava todo de preto. Vou fazer uma audiodescrição da época. Eu estava de sapato de couro preto, calça preta, um casaco de lã batida longo, um sobretudo que vai até o joelho, preto, e uma camisa de lã de gola alta preta, porque estava muito frio aquele dia. Estava muito frio, devia estar 8, 9 graus aquele dia. E ainda estava chuviscando, né? Caindo aquela chuva que a gente chama aqui no sul, que parece um gelinho caindo, sabe? Não chega a ser neve. A minha barba estava bem longa, assim, sabe? Tava bem encorpada a minha barba. E aí os caras pegaram assim, boa tarde pro senhor, eu, boa tarde. Qual o motivo da sua viagem? O senhor tá, não, o senhor está vindo de onde? Eu estou vindo de Brasília. Né? Faz o que em Brasília? Trabalho. Ah, sim. Trabalha com o quê? Sou consultor da Unesco. Consultor da Unesco, o senhor pode provar isso? E eu posso. Entrei no site da Unesco, me dá 2 segundos. Entrei no site da Unesco e aí fiquei procurando. Não, peraí, melhor. Eu tinha o meu contrato de trabalho no e-mail. Abri o contrato, mostrei para ele. Tá aqui. Ele, ah, sim, tá. Ah, e o que que o senhor tá vindo fazer aqui? Tô vindo participar do sepultamento do meu pai. Ah, eu tô atrasando o seu lado, né? Eu disse, ô, meu irmão, vou te falar o seguinte, eu já vi como é que tu tava pressionando o rapaz aqui no banco da frente. Não coloque palavras na minha boca. Ô, senhor, peraí, o que que é isso? O senhor não pode desrespeitar um servidor público no exercício de sua profissão. E tu não pode esculhambar com o cidadão. Não coloque palavras na minha boca. Tu tem que fazer o teu serviço, ou faça, mas não coloque palavras na minha boca. E eu já levantei. Levantei do banco. O que que o senhor quer? O senhor quer olhar minha bolsa? Olhe. Aí um outro PRF pegou e cochichou no ouvido dele. Ah, cochichou no ouvido dele. Seguinte, o cara tá nervoso, vai participar do sepultamento do pai dele, cara. Calma, o cara tá nervoso. Ó, senhor, o senhor me desculpe, tá? Tá tudo certo. Só abriu minha mochila, olhou ali, tinha um notebook, tinha uma muda de roupa, né? E, e foi. Quando eu finalmente cheguei em Pelotas, já eram 6 da tarde. Tive que perguntar pro meu irmão já tinha ido para casa, porque cemitério não é lugar pra gente viva, né? E, e aí eu no carro, com esse meu amigo que me encontrou na rodoviária, contei pra ele a história, ele, maluco, cara, se os caras te dão um tiro, cara, eles vão ter que caprichar na pontaria, porque eu não sou bunda mole, eu resolvo minhas tretas na mão, tá? Mas eu não vou deixar polícia botar a palavra na minha boca. Não vou deixar. E acabou, e essa é a história, tanto que eu tô aqui te contando a história. Cheguei até o jazigo lá onde meu pai estava sepultado. E isso me trouxe problemas, pessoal. Não o fato de ter peitado o PRF, mas o fato de eu não ter participado dos ritos funerários do meu pai. Isso, se a gente volta lá para as tradições europeias, um, um velório, tradições europeias lá, eu estou falando isso do século XIV, século XV, tá? As pessoas estavam pensando, assim, ó, elas estavam à espera de um milagre, porque não sabiam se a pessoa tinha morrido, se a pessoa estava em coma, ou se estava dormindo muito profundamente, ou se fosse um caso de sonambulismo, vai saber, não sabiam. Então eles ficavam um tempo com a pessoa lá, com o corpo, né, com o cadáver. Não, de fato, morreu mesmo, vamos botar na terra, tá? Porque não tem outro jeito mais. Hoje, Eduardo, eu acho que cabeça emocional e também problemas com familiares também. Problemas com familiares também. Eu acho que foram os dois.
Mas hoje eu vou abordar só o emocional. Os da família eu vou deixar para uma outra ocasião. E aí, meu povo, o que que aconteceu? Eu, ah, como eu falei, eu não acompanhei os ritos, né? E esses ritos, seja de qual credo que tu faça, ou nem que seja só uma prece saída da tua cabeça lá de improviso mesmo, mas é além de uma despedida, é encomendar aquela pessoa para a força superior, seja lá qual que tu acredite, né? Ou não. Mas eu não consegui fazer isso pro meu pai. E agora, recentemente, a gente teve que fazer algumas coisas referentes, porque depois que a minha mãe faleceu, o, o pai casou de novo, aí de pouco como ele faleceu, mas ele já tinha uma certa idade, essa pessoa achou que tinha direito a alguma coisa e na verdade não tinha, e só ficou dando dor de cabeça, sabe? E aí essas coisas meio que ficaram me perturbando, sabe? Porque eu não consegui dar o ponto final na história com meu pai. Eu não consegui dar o ponto final, sabe? Aí, recentemente, aqui na cidade onde eu trabalho, né? Eu fui procurar um líder religioso, conversar com ele, né? Ele é da igreja luterana, e ele me explicou que no credo deles, eles não fazem esse tipo de coisa, né? Para eles, a pessoa que é luterana morreu e ela só há de voltar na ressurreição, no dia do julgamento, no que eles acreditam lá. E eu não podia pedir para que ele fizesse qualquer coisa na em algo que fosse contra a fé dele, né? Aquilo que ele estudou, aquilo que ele se dispõe a professar. Eu não podia fazer nada, eu não podia forçá-lo a nada disso. E isso meio que me incomodou, sabe? Meio que me incomodou de eu não ter conseguido fazer os ritos pro meu pai. Por força de todas as circunstâncias, por eu ter que estar extremamente longe da, da, da cidade dele lá, né? Porque, ó, da cidade onde eu moro, onde eu tenho residência, até Pelotas, 7 horas dirigindo eu tô lá. Que eu já fiz esse trajeto várias vezes, né? Pegava o meu Clio, que era o carro que eu tinha na época, enchia o tanque, chegava lá em Pelotas 7 horas, 7 horas e 15 depois. Mas eu estava em Brasília. E aí o aplicativo da Latam não funcionou. E aí me mandaram para Salvador. Não, não é perto não, é 600 quilômetros, cara. 600 quilômetros, Eduardo. Porém, quando o meu irmão me avisou que o pai estava doente, se eu pegasse o carro, não ia e eu tivesse em casa, em 7 horas eu estava lá. Quando eu veria antes até dele ter falecido. Mas aí conversando com a minha esposa é alguém que talvez tenha vindo com a missão, com a dura missão de me ajudar a encontrar o norte, sabe? Ela disse, mas antes de ir para Brasília, tu teve lá em Pelotas, tu teve lá no teu pai, tu deu um abraço nele. Será que isso não conta? Eu disse, olha, se não conta, vai ter que contar, porque agora eu não tenho mais como abraçá-lo. Mas tu deu o abraço. E ela estava certa. No que eu tomei consciência acerca disso, as preocupações acerca de se o espírito dele estava encaminhado ou não se dissiparam, sabe? E a história é essa, pessoal. Mais uma vez, por conta do capitalismo tardio que a gente vive, dos empresários estrangeiros que dominam todos os serviços de grande porte nesse país, por causa de uma burocracia estatal falida que dão uma farda e uma arma para qualquer um que passe num concurso público, a criatura já se acha superior aos outros, eu perdi de acompanhar o sepultamento do meu pai.
por conta de tudo isso. Sim, sim, Michele. É uma tradição muito bonita, a tradição deles lá. Mas aí a história é essa, pessoal.